determinante. Diga mais uma vez com voz que tem fé mesmo. A fé é o fator determinante para eu transformar o impossível em possível. Aleluia. Nós estamos na 3ª semana da nossa campanha. É impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode fazer. Não existe nada que Deus não possa fazer. Mas Deus, por incrível que pareça, Ele depende dessa palavra tão pequena, que é fé. Você tem fé? Você crê que Deus é o Deus do impossível? Você crê que aquilo que você cantou aqui, o meu Deus é o Deus do impossível, Ele dá vista aos cegos, Ele faz o mudo falar, Ele faz o surdo ouvir. Você crê que Deus é poderoso para fazer isso? Aleluia. Certa vez eu estava num culto, aqui em Uberlândia, por sinal, numa igreja, se não me engano, no bairro Canaã. Naquela época o bairro Canaã era muito distante. É a mesma distância, mas é porque parece que antigamente as coisas eram mais longe, né? E nós estávamos num culto, e eu estava ali com a minha sogra, a pastora Wanda. E o Espírito de Deus encheu a igreja de uma forma tão tremenda. E tinha um mudo ali naquele lugar. E aquele pastor chamou os pastores à frente. E uma unção sobrenatural estava ali naquele lugar. E eu vi com os meus próprios olhos aquele surdo mudo, aquele menino, era um jovem, um menino, começar a ouvir e começar a sair som da boca dele. E a minha sogra, ela era fonoaudióloga, e falava assim no ouvido dele, e ele repetia, mas não saía normal, assim, um som normal. Então se falava assim, Jesus, e ele falava, ouvia, e ele estava assim meio maravilhado, sabe? Ele estava meio assim, Jesus. E ele ia soltando aquilo, e à medida que ele ouvia o som da boca dele sair, ele ia ficando mais assim, e foi assim um mover muito grande. Você lembra, meu bem? E a minha sogra procurou o pastor depois e falou assim, olha, ele vai precisar, tem um acompanhamento com o fonoaudiólogo. Eu sou fonoaudióloga. E eu não sei depois, mas eu sei que eu vi um milagre, eu presenciei um milagre. E sabe por que Deus nos leva a presenciarmos milagres? Para nós crermos que tudo é possível àquele que crê. E nessa noite nós vamos presenciar um milagre. Nós vamos presenciar algo, um milagre que Jesus operou. E a palavra de Deus diz então, conta a história de um homem. Nós estamos falando aqui da história de um homem. Um pai de um menino que era surdo e mudo, desde a infância. E aquele pai, ele sabia que aquele menino, ele era surdo e mudo, porque um espírito maligno tomava ele e o lançava no chão, fazia-o espumar. Aquele homem, ele disse que aquele espírito maligno, ele apanhava o filho dele, lançava-o por terra, e ele espumava, rilhava os dentes e ia se definhando. E hoje à tarde, quando eu estava meditando nessa palavra,
algo dentro de mim começou a ferver, dentro de mim começou a pegar fogo. Eu quero o fogo de Deus. Você quer o fogo de Deus? É melhor você ser queimado pelo fogo de Deus do que pelo fogo do inferno. Porque o fogo de Deus, ele purifica. Ele traz avivamento. Ele traz assim uma chama ardente que vai te consumindo e você vai ficando assim, extasiado, maravilhado na presença de Deus. E quando eu comecei a meditar, eu falei assim: Deus, Espírito Santo, me traz iluminação, porque isso aqui tem um significado. Eu sei que isso aqui tem um significado, porque tudo que está na palavra de Deus tem um significado no mundo espiritual. E a palavra de Deus diz que aquele homem disse para Jesus: Mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E o Senhor e o Espírito Santo começou a falar no meu coração: filha, nessa noite, 99%, ou talvez 100%, né? Eu creio, das pessoas podem não estar passando por este problema que esse pai passou. Mas o Espírito Santo me falou, mas que você saiba, que ainda hoje, o diabo tem pegado vidas e lançado elas no chão. E o Espírito Santo começou a colocar no meu coração o que isso significava. Quando a palavra de Deus diz que aquele menino, que Satanás, o espírito imundo, pegava ele e lançava-o por terra, está dizendo que o inimigo estava lhe tirando a autoridade dele. Que ele estava tirando a autoridade e colocando vergonha. E colocando vergonha. E talvez você está se sentindo assim, no chão, no pó, envergonhado pelas circunstâncias da sua vida, envergonhado por aquilo que tem acontecido na sua família, sem autoridade nenhuma para falar, sem autoridade para ensinar, sem autoridade nem mesmo para orar. Você tem conseguido direito, porque você se sente no pó, no chão. Lançava-o no chão. Ou seja, ele tirava ali toda a autoridade, tirou toda a autoridade, colocou vergonha. A Bíblia também diz que ele fazia o espumar. Isso nos fala de uma salivação intensa. Que quando alguém passa por isso, por um momento assim, uma crise às vezes epilética, vem essa salivação intensa. E é perigoso por quê? Porque a pessoa pode engasgar com a própria saliva, levando ela a perder o fôlego e a morrer, sufocada. E a salivação também, essa espuma pode ser causada por envenenamento. E o Espírito Santo me falou: Satanás tem envenenado os meus filhos com o pecado. Com o pecado. Tem roubado deles o fôlego. O fôlego que eu mesmo introduzi
em cada vida. E a Bíblia diz também que aquele garoto, ele rilhava os dentes. Isso, nos dias atuais, nos lembra de bruxismo. Eu já tive por um tempo na minha vida, durante a noite, eu ficava ali rilhando os dentes um no outro, sabe? Eu falei assim, Deus, o que é isso? O que significa isso no mundo espiritual? O que é isso no mundo natural? Por quê? E aí eu lembrei que quando eu tive isso, a dentista falou assim, olha, isso é um tempo de estresse que você pode estar passando. E bruxismo fala exatamente disso. A causa de bruxismo é estresse, é nervosismo, é ira. Você já viu quando uma pessoa fica irada? Ela chega a ranger os dentes. Sabe o que isso é, o significado do mundo espiritual? Satanás está roubando a paz de muitos. Está roubando a paz. Fazendo as pessoas rilhar os dentes. Rilhar os dentes. Tirando a paz. Colocando ira. Colocando estresse. Colocando preocupações demasiadas. E a palavra continua dizendo que aquele menino ia definhando, que aquele espírito definhava-o. Uma pessoa definhada que vai se definhando, fala de quê? De magreza, de fraqueza, de debilitação, um estado assim que a pessoa fica fisicamente debilitada. E sabe o que isso significa no mundo espiritual? Destruição. Destruição. Eu falei, Deus, então fechou. Porque a tua palavra diz que o diabo, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. E esse quadro daquele menino, do filho daquele homem, era isso que o diabo queria: roubar, matar e destruir. E diante de toda essa história, diante dessa triste história, diante desse quadro que aquele homem vinha passando há anos, porque Jesus, de uma forma tão maravilhosa, ele se importou tanto, que ele simplesmente não foi chegando e já curando de uma vez, não. Ele perguntou para aquele homem: há quanto tempo isso acontece? E nessa noite Jesus está te perguntando: há quanto tempo isso está acontecendo com você? Há quanto tempo você está definhando? Há quanto tempo você vem rilhando os dentes? Há quanto tempo você vem espumando pela boca? Há quanto tempo você tem sido lançado no chão? Há quanto tempo você perdeu a sua autoridade? Você entregou a sua autoridade a Satanás? Há quanto tempo o pecado tem conseguido te envenenar? Mas eu tenho uma boa nova para te dar. Eu tenho uma boa notícia para te falar. Oh, a boa notícia é que se o diabo veio para roubar, matar e destruir, o nosso Deus poderoso, Ele veio para dar vida.
vou te levantar do chão, te restituir a paz, meu irmão, a autoridade. Você crê? Então diga: Senhor, eu creio que o Senhor vai operar na minha vida nessa noite. Então foi nesse cenário, era esse cenário que aquele homem estava vivendo. E foi exatamente isso que o fez procurar Jesus. Foi exatamente essa história, esse fato na vida desse homem, essa circunstância na vida desse homem, que fez com que ele procurasse, pegasse o seu filho e levasse-o para os seus discípulos. Agora, por que que ele levou? Por que que ele levou o filho dele para os discípulos de Jesus? Por que que ele levou o filho dele para Jesus? Porque ele já estava ouvindo falar sobre a fama de Jesus. Diga comigo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aquele homem já estava ouvindo acerca da fama de Jesus. E se você voltar no capítulo de Marcos, no capítulo 1 mesmo, versículo 28, a palavra de Deus diz: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Por quê? Qual que era a fama de Jesus? A fama de Jesus era: Jesus, por onde passa, ele cura a todos. Jesus curou um leproso. Quem sabe ele não pode curar seu filho? Jesus curou uma mulher com hemorragia. Quem sabe não pode curá-lo? E ele ia ouvindo a palavra de Deus. O coração daquele homem se encheu de fé e de esperança. Até ele com certeza ter a notícia de que os discípulos de Jesus estavam por ali. E se os discípulos dele estavam, então o próprio mestre estava por ali. Porque discípulo fala de pupila, fala de aluno, de aprendiz. E o aluno, ele anda sempre com o seu mestre, não é verdade? Então aquele homem foi correndo ali, levar o seu filho na esperança, então, de encontrar Jesus. E tendo uma fé de que Jesus podia curar o filho dele. Mas o que aconteceu? No versículo 14, nós vemos que, a partir do versículo 14, nós vemos que quando ele chega ali, quando Jesus chegou ali, ele começa a contar, esse homem começa a contar o que estava acontecendo, porque estava tendo uma discussão entre os escribas e os discípulos. E Jesus chegou ali para resolver o problema, como sempre. Jesus resolvendo os problemas. E ele chega ali querendo colocar um fim àquela discussão. E aquele homem começa a falar o que estava acontecendo. Provavelmente os escribas estavam zombando dos discípulos de Jesus. Ah, vocês não são discípulos desse mestre aí que diz ser o Salvador? Aquele que está curando aí por tudo. Então, vocês não conseguiram fazer isso? Mas vocês não conseguiram expulsar esse demônio? Mas vocês não conseguiram? Então, talvez havia ali uma discussão sobre isso. Sobre o que eles não conseguiram fazer. E aí, quando Jesus chegou, esse homem, vocês acham mesmo que ele estava preocupado com essa discussão? Vocês acham mesmo que esse homem estava preocupado com quem podia ou não podia curar o filho dele? Queridos, ele queria a cura.
Ele estava ali à espera de um milagre, porque isso para ele era impossível. Era impossível. E aí, quando ele começa a contar o que estava acontecendo, ele falou no versículo 18: roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E eles não puderam. Eu fico imaginando aquele homem chegando, sabe? Comece a imaginar essa cena. Aquele homem chegando ali com seu filho naquele estado e pedindo os discípulos para orar, e os discípulos de repente oram e nada acontece. Aquele homem estava cheio de fé, mas eu creio que começou a acontecer algo, e você vai entender por que eu vou falar isso. A fé daquele homem começou a se enfraquecer. E isso nos fala que muitas vezes nós colocamos a nossa fé no homem, ao invés de colocarmos a nossa fé em Deus. E o homem, ele é totalmente limitado. O homem, ele pode mesmo te decepcionar, eu sinto muito. Pode ser o homem de Deus, a mulher de Deus, a mais ungida, ó. Mas pode te decepcionar. E tem pessoas aqui que lá no coração pensa consigo mesma: mas por que isso está acontecendo comigo? Eu vou à igreja, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu faço tudo que o pastor pede para fazer, mas o meu milagre não chega. E não percebe que essas indagações estão roubando a fé que um dia você tinha a carga completa dela. E eu quero te dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar o Senhor. E a alegria do Senhor, quando eu agrado Ele, quando eu alegro o coração de Deus, eu sou o quê? Fortalecido. Eu sou fortalecido. E eu creio que aquele homem ali a fé dele começou a reduzir. Quando os discípulos oraram e não puderam. A Bíblia diz, eles não puderam. Isso pode ter roubado a fé que ele tinha. E ele enfraqueceu na fé. Interessante que lá em Lucas 8:12, na parábola que Jesus conta, ele diz a respeito da semente: aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Eu não sei quando o inimigo conseguiu roubar aquela palavra que um dia produziu fé no seu coração. Mas se você quiser, você vai identificar nessa noite, porque você vai sair daqui cheio de fé. Você vai sair daqui um homem e uma mulher renovados, cheios de fé. Interessante também, nós vemos lá em Romanos, abre lá a palavra de Deus, lá em Romanos, nós vamos ver um exemplo de um homem que não deixou que a sua fé se enfraquecesse. Apesar das circunstâncias, apesar da própria natureza, esse homem não deixou que a sua fé esmorecesse, se enfraquecesse. Romanos 4. E esse homem se chama Abraão, que foi justificado exatamente por causa da sua fé.
E no versículo 19 diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão, na jornada dele, não se enfraqueceu na fé. A Bíblia testemunha que apesar das circunstâncias serem totalmente desfavoráveis, apesar das circunstâncias serem totalmente negativas e impossíveis aos olhos de Abraão, a Bíblia diz que ele não se enfraqueceu, que a fé dele não ficou fraca, que ele não foi dominado por incredulidade. Mas não é assim com muitos. Diga: eu sou humano, não consigo ser perfeito, mas eu quero te dizer que o Senhor te chama para ser. O Senhor te chama para ser perfeito. O Senhor te chama para ser santo como Ele é. Sede santos porque eu sou santo, sede perfeitos porque eu sou perfeito. E Ele não te pediria algo que você não possa fazer, porque aí sim seria uma grande injustiça. E Ele deu o exemplo aqui de Abraão, que nem tinha, olha aqui para mim, nem tinha o Espírito nele. Podia ter o Espírito Santo sobre, mas não nele. E você tem o Espírito Santo em você. Não apenas sobre, mas em. Isso significa que você tem a própria vida de Deus, a essência de Deus, tudo de bom que existe de Deus em você. Então tem que ser mais fácil para nós não pecarmos, não perdermos a nossa fé, do que pecarmos e perdermos a nossa fé. Mas eu entendo que nessa vida a gente vai andando e às vezes parece que a bateria é igual a bateria de celular. A segunda-feira está carregada, passa a terça, quarta, a quinta, já está meio... Mas isso é falta às vezes também de ficar o tempo todo conectado, porque se seu celular ficar o tempo todo conectado ali, a bateria não descarrega, a fé não enfraquece. Ah, mas eu não posso deixar meu celular o tempo todo conectado, porque eu preciso dele, e celular é exatamente para isso. Sim, mas você não é um celular. Tem alguém aqui que é celular? Você não é um celular. Você é espírito, e o seu espírito está o tempo todo conectado com o Espírito Santo. Você pode até não perceber, mas está, porque Ele está em você. Estão percebendo? Vocês estão comigo? Estão? Tá. Mas, vamos lá. Aquele homem, então, ele teve a sua fé enfraquecida. Vamos voltar lá para Marcos. Marcos, no capítulo 9. Por que eu falo que ele teve a sua fé enfraquecida? Porque depois que Jesus repreendeu ali aquela geração, que Jesus falou, ó geração incrédula, ou seja, Jesus estava falando, ó geração que não tem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus estava repreendendo porque ele estava falando, vocês estão sofrendo porque vocês não têm fé. Era isso que Jesus estava falando. Ou porque não exercem
a fé que vocês têm. E trouxeram, e aliás, ele pede, né? Trazei-mo. Trazei-mo. E trouxeram-lhe o menino. Quando este viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. O diabo estava usando as mesmas táticas que ele fez com os discípulos e que de repente fez os discípulos duvidar um pouquinho. Ele fez as mesmas coisas diante de Jesus. E Jesus perguntou ao pai do menino, porque Jesus se importava com o pai do menino. Jesus queria também ouvir o pai dele. Jesus estava em busca de uma coisa. Diga comigo, Jesus, nesta noite, está aqui e Ele está em busca de fé. Nessa noite, Jesus está aqui, Ele está olhando o seu coração, porque eu sinto muito em te dizer, Ele não olha a aparência. Então Ele não está preocupado se o seu cabelo está chapado, se a sua unha está bonita, se as suas vestes assim estão lindas. Ou, sabe, se você está assim tão... Oh, eu sou. Não, Jesus não está preocupado. Jesus está procurando é o quê? Fé. Para operar um milagre na sua vida. Jesus não procura a aparência. Ele procura o fator determinante que transforma as causas impossíveis em possíveis. Fé. Diga fé. Fé. E o que aconteceu? Quando Jesus perguntou ao menino, quando perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? E aquele pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Percebeu porque eu disse que aquela fé daquele homem tinha enfraquecido? Talvez exatamente porque ele já tinha tentado ali, através da oração dos discípulos, que o filho dele fosse curado. Quando ele fala com Jesus, ele fala, mas se tu podes, diga comigo, se, ele anula a fé. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que aquele homem fez? Aquele homem fez o que muitas vezes nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós pegamos, estamos com a responsabilidade e jogamos aquilo para Deus, jogamos para Jesus. Jesus, ó, se tu podes, pega essa bola. Se tu podes. Aquele homem joga a responsabilidade da cura do filho dele totalmente para Jesus. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Nossa vida está indo de mal a pior, entre aspas, porque quem é filho de Deus é mais que vencedor. Amém? Mas se aconteceu alguma coisa, se acontece alguma coisa na nossa vida, ao invés de a gente olhar para nós mesmos e pensar, Deus, me ilumina aqui, onde foi que eu errei, me ajuda, eu quero voltar lá, eu quero consertar
Me dá uma chance de refazer tudo, de começar tudo de novo, de voltar atrás. Não, a gente joga a bola. Deus, se tu podes, Jesus, se tu podes, fazes alguma coisa. Ah, mas Jesus não deixou quieto, não. Aquilo que é responsabilidade sua, é sua. Aquilo que Deus já deixou disponível para que você opere, é você que tem que operar. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você, nem por mim, eu sinto muito. Eu sinto muito, Jesus não vai trabalhar por você. Jesus não vai aparecer lá na sua casa e colocar as mãos sobre o seu filho e orar ali por ele. É você que tem que fazer isso. Repreender, abençoando o seu filho. Jesus não vai educar os seus filhos. É você que deve fazer. E olha o que Jesus respondeu. Ao que lhe respondeu Jesus? Se podes. Ele já exclamou. Ele já falou exclamando. Se podes. Jesus estava com a bola na mão, amém? Aquele homem já tinha jogado a bola da responsabilidade ali para Jesus, ó. Jesus estava com a bola na mão. O que Jesus faz? Se podes, tudo é possível ao que crê. E joga a responsabilidade de volta para ele. Jesus jogou a responsabilidade de volta para o Pai. Ou seja, a cura do filho dele estava nas mãos daquele pai, do próprio pai que estava procurando tanto a cura em todos os lugares. E aí aquele homem faz uma confissão para Jesus. Aquele homem confessa. É isso que a gente tem que fazer, confessar. Diga, eu nasci para confessar. Confessa, meu irmão, confessa. Se Adão tivesse confessado ali, eu creio logo assim que Jesus não tivesse ficado arrumando desculpa, eu creio que muita história seria diferente. Confessa logo. Abre o coração, vomita, põe para fora. E aquele homem, diz o versículo 24, quando ele pegou a bola de volta para ele, quando ele viu que a responsabilidade era dele, a palavra de Deus diz, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. E aí ele confessa, ajuda-me na minha falta de fé. Quando Jesus fala para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Ele viu que ele estava diante de uma responsabilidade. E ele viu que se ele cresce, aquela cura daquele garoto ia acontecer. E ele responde, eu creio. Mas de repente ele pensou, mas eu estou enfraquecido na fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. E quantas vezes ao invés de nós levantarmos as mãos e falar, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, a gente começa a blasfemar, a murmurar, a buscar coisas onde nós não vamos achar, a buscar escape onde, sabe, não tem o que você precisa. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero que você coloque-se de pé nessa hora. Acontece que vendo Jesus que a multidão concorria, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E
E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Morreu. Eu quero te dizer mais uma coisa. Quando a sua vitória estiver chegando, a ponto de chegar, não se assuste se a situação piorar. Não se assuste se a circunstância dizer: acabou, morreu. Não se assuste se as pessoas ao seu redor não tiver mais fé. Não se assuste se o que as pessoas falarem é: não adianta mais, não vale a pena tentar, já era, já acabou, morreu, morreu. Eu quero te dizer, quando você tiver esse sentimento de que realmente agora acabou, Jesus o tomará pela mão, assim como ele fez. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aquele jovem se levantou. Ele estava caído no chão, sem autoridade, envergonhado, sendo roubado, destruído, tendo a sua vida roubada, porque o diabo estava roubando a vida daquele jovem. Desde a infância ele estava sofrendo por aquilo. Quantos anos o diabo roubou a vida dele? Quantos anos o diabo tem roubado a sua vida? Por quantos anos você espera um milagre acontecer na sua casa? Por quantos anos você espera um milagre acontecer na sua vida, na sua família? Eu quero te dizer que Jesus te toma pela mão. Ele te toma pela mão. Ele te ergue. Porque Jesus ergueu aquele jovem e levantou ele. Agora tem algo que eu quero te dizer também. Aquele pai, ele relatou que aquele menino, ele era jogado no fogo e na água. Versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Eu quero que você feche os seus olhos. O fogo e a água pode matar, sim. Mas em Isaías 43:2, a palavra de Deus diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou Deus. E tudo que você me pedir em fé, eu farei. Eu farei. A fé que você precisa ter nessa noite, ela deve falar: o meu Deus é poderoso e infinitamente para fazer. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu pedir, do que tudo que eu pensar, do que tudo que eu sonhar, do que todas as coisas que eu puder imaginar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A sua fé durante essa campanha deve dizer isso: eu vou alcançar o impossível, não apenas porque estou fazendo uma campanha, mas porque eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Ele fez na vida de Abraão. Abraão não enfraqueceu a sua fé, mas ele permaneceu firme e deu glória a Deus. Abraão deu glória a Deus. Abraão deu glória a Deus. Ele foi justificado
conseguiu um milagre, porque Ele falou. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé, Senhor. Levanta a sua mão agora. Você vai orar agora. Qual que é a sua causa impossível? O que é o impossível para você? Eu quero te dizer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a você, meu irmão, que crê nessa noite, que está aqui crendo, que está aqui convicto de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Lance a sua fé, lance a sua rede ao mar, lance a sua fé nessa noite aos pés de Jesus Cristo, e Ele vai fazer o que você precisa. Oh, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível. Ele faz o impossível. Ressuscita até os mortos. Não há nada Ele possa derramar. Lance sua rede ao mar, cria na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele pode fazer. Lance sua rede ao mar, cria na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance com fé, lance sua rede ao mar, cria na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, cria na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Você vai lançar a sua rede ao mar, lançando o seu pedido. Se você não tem escrito, você pode escrever e apresentar num papel diante do Senhor. Faça em casa. Você não precisa esperar a igreja te entregar algo. Agora, se você já tem escrito nas tábuas do seu coração, você deve orar e apresentar diante do Senhor agora. Comece a orar, igreja. Comece a orar. Comece a orar. Senhor, nessa noite, nós apresentamos a Deus a nossa causa impossível. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Ti. Aquilo que é impossível para o ser humano é totalmente possível para o Deus do impossível. Para o Deus que opera milagres. Para o Deus que curou por onde andava. Ah, o Senhor curava, Jesus. O Senhor continua curando hoje. O Senhor já curou pessoas aqui hoje. O Senhor já curou pessoas aqui hoje. E eu sei que o Senhor continua operando sinais e maravilhas nessa noite. O Senhor continua fazendo. Eu quero te convidar agora a pegar na mão de uma pessoa e orar por ela. Se você recebeu fé nessa noite, e eu creio que você recebeu porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus está lá em Romanos, no capítulo 4. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.
Se você recebeu fé nessa noite, você pode decretar a vitória na vida do seu irmão. Porque aquilo que você falar na vida dele vai acontecer. Então comece a orar agora. Abra sua boca e ore. Abre sua boca e ore. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Diga: eu te abençoo. E o que você está esperando acontecer, vai acontecer. Determina. Chama a existência. Chama a existência a paz que você precisa. Porque a paz que Jesus dá não é a paz que o mundo dá. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede e ama. Creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Eu te dou glória. Eu te dou glória, Senhor Jesus. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu glorifico o teu nome. Eu exalto o teu nome. Porque causas impossíveis nessa noite estão se tornando em causas possíveis. Toda honra, toda glória, todo louvor seja a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Antes de eu passar a palavra para o pastor, eu quero te falar mais algo. Mais uma coisa que o Espírito Santo colocou também no meu coração, sabe? Eu falei: uau! E isso veio assim dentro de mim e explodiu dentro de mim. E eu falei: Deus, eu já vou digitar isso logo. E me veio no coração: querer não é o mesmo que crer. Mas quando você quer e ao mesmo tempo você crê, então essa mistura será como uma dinamite que destruirá o poder de Satanás e a influência dele nessa causa que está travada, e fará você alcançar o impossível. Creia e creia, porque essa mistura vai redundar em vitória para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Quantos creem aqui? Então diga para a pessoa que está do seu lado: tudo é possível ao que crê. O que nós vamos fazer nessa hora também é fruto de fé. Sabe, muitas vezes a gente fica pensando: por que
que muitas coisas a gente não faz, sendo que está na palavra. E se nós formos resumir todas essas coisas que nós não fazemos, que Deus espera que nós façamos, é porque nos falta fé. Quando nós olhamos na palavra de Deus, aqui em Malaquias, você conhece o texto. O texto diz claramente: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei. Está na palavra. E não existe outra justificativa. Não existe. Nós podemos inventar várias, mas no fundo é falta de fé. Por isso nós estamos aqui nessa campanha. Campanha é impossível, mas Deus pode. Num culto de milagres. A palavra é liberada para que gere fé no nosso coração. Mas não há como nós ficarmos no meio do caminho. Não há como nós falarmos que temos fé, mas a nossa atitude não demonstra que a fé sem obras é morta. Então, ou nós temos fé ou nós não temos. E se sua fé, na sua jornada, na sua caminhada, ela foi ali como desse pai, desse jovem, que estava por muitos anos, desde a sua infância, possesso. Se sua fé foi abalada, se sua fé foi assim, sabe, colocada em xeque, faça como esse homem. Imediatamente ele exclamou com lágrimas, dizendo ao Senhor: ajuda-me, eu creio, ajuda-me, Senhor. Sabe, se está difícil, então diga a Ele: eu creio, eu não vou abrir mão da sua palavra, mas me ajuda, Senhor. Em breve nós vamos chamar aqui um casal, hoje não vai dar tempo, né? Mas um casal que tem experimentado a bênção de passar a ser dizimistas fiéis. E me contaram, colega meu de farda, as bênçãos que Deus tem operado. Algo que era impossível. Ali algo que o seguro não pagava. Nunca na história, né? Cadê a Daniela? Pagava-se algo, né? Ele vai contar o testemunho. Não vou adiantar não. Vou fazer prova do Senhor. E aí foi uma causa que jamais. E Deus proveu. Então, queridos, é a palavra de Deus: trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É mantimento na casa de Deus. E o mantimento na casa de Deus é para quem? É para nós. E provai-me nisso. É uma das poucas vezes que Deus se permite provar, porque Ele já provou tudo. Diz o Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaote: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. É o que Ele diz. Ou eu creio, ou eu não creio. Então, crer ou não crer não está associado às desculpas que eu dou. É se eu vou ao altar ou se eu não vou. Se eu vou, eu creio. Se eu devolvo os dízimos e as ofertas, é porque eu creio. Se eu não faço, é porque eu não creio. Então, vou perguntar novamente: quantos homens e mulheres de fé nós temos aqui nessa noite? Quantos aqui esperam que o Deus de milagre cumpra a palavra dele na sua vida? Dê um glória a Deus bem alto. Então faça como Abraão, como foi lido aqui em Romanos. Está difícil, está
está tendo que crer contra a esperança. A Bíblia diz que foi pela fé que ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Então vem aqui à frente no altar dando glória a Deus. Só Deus sabe que eu estou fazendo isso aqui por fé, porque amanhã eu não sei. Mas nós não temos o amanhã. Quem tem o amanhã? Nós não temos, nós temos hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez. Eu tenho que me alegrar e regozijar nele. Então, querido, faz isso com fé agora. Faz isso com fé agora. Então toma a sua oferta, seu dízimo aí na sua mão, querido. Toma aí. Sabe? Se você fala assim, pastor, hoje eu não vim preparado mesmo. Não tem. Então coloca, sabe, a sua oração nesse sentido. Eu quero. Eu creio. Imediatamente eu quero, eu creio. Mas me ajuda, Senhor, porque eu vou ser fiel. Minha fé não vai ser só de boca para fora, não vai ser só porque eu vou na igreja Batista do Amor, não. É porque a minha obra, aquilo que eu estou fazendo, está demonstrando coerência com aquilo que eu acredito. E eu acredito na sua palavra. Amém? Eu tenho boas novas para você. Quantos daqui querem e gostam de boas novas? O que Deus falou, Ele cumpre. O que Ele disse, o que Ele prometeu, Ele faz. E Ele não fica devendo nada para ninguém. Amém? Segura sua oferta, seus dízimos em suas mãos, aí no envelope, aí na sua mão. Aleluia. Se Deus está tocando no seu coração, é hoje, querido, que Deus também nessa área vai fazer um milagre na sua vida. Pai, nós cremos na Tua palavra. Tua palavra está aqui. Nós trazemos todos os dízimos à casa do tesouro, porque queremos que tenha mantimento nela, porque essa casa tem sido casa de oração para as nações, casa de oração para os povos, casa de oração para as famílias, mas também tem sido casa de bênção, do amor para mim, porque eu estou aqui, eu usufruo disso. Ah, Deus, como é bom, porque tudo vem de Ti. Eu apenas devolvo ao Senhor e ainda usufruo disso. Pai, não me deixe ficar cego a respeito dessas verdades e me deixar seduzir pelos argumentos do mundo e pelas desculpas do mundo. Não, eu creio, Pai, na Tua palavra. Por isso eu tomo agora a minha oferta de amor. Eu tomo agora os dízimos nas minhas mãos, porque eu creio no Deus que se deixa provar. E eu faço prova do Senhor, sim, porque a Tua palavra diz. Porque eu creio que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênção sem medida sobre a minha vida. O Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medidas sobre a minha vida. Por minha causa, por causa da minha fidelidade, o Senhor vai repreender o devorador. Ele não vai tocar nas minhas finanças. Ele não vai tocar nos meus negócios. Ele não vai tocar na minha despensa. Ele não vai tocar no meu trabalho. Ele não vai tocar no fruto da minha terra. Ele não vai consumir nem na vide, nem naquilo, Pai, que o Senhor tem me dado. Eu creio. Diga, eu creio. Diga, eu creio. E o Senhor está te dizendo agora, tudo é possível que crê. Amém? Vamos vir ao altar do Senhor nessa noite com alegria, acreditando. Vem aqui à frente falando assim, eu creio, Pai. Eu creio. Eu creio. Vamos adorar o Senhor com essa canção, entregando aqui o nosso melhor. Aleluia. Conhece a Jesus, a verdadeira
conhece a Jesus, aleluia. Alegria, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia. Diz agora, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha, Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus. Você pode levantar as mãos aqui para o altar. Vamos abençoar, consagrar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Pai, nós consagramos, nós separamos os dízimos e as ofertas, porque são santos, pertencem a Ti. Queremos com isso, Pai, demonstrar também que assim como o Senhor é, nós também somos fiéis. Demonstramos assim o nosso amor, a nossa dependência, a nossa suficiência que vem de Ti. Reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que vier a ser, vem do Senhor. Queremos declarar, Pai, que esses dízimos e essas ofertas serão bem empregados, que o Senhor vai usar com sabedoria aqueles que dirigem, que empregam esses valores na Tua casa, na Tua obra, e que ela cresça, que a Tua igreja cresça, que a Tua palavra seja propagada nessa cidade que se chama Terra Fértil. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Querido, eu queria que você se assentasse por mais um minuto. Ainda nós temos uma ministração da unção de Deus através do óleo. Cada semana, até a 7ª semana, nós vamos estar ungindo a sua vida com óleo, que é o símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo, amém? Então, daqui a alguns minutos nós vamos fazer isso, mas eu queria deixar alguns avisos aqui. Primeiramente eu queria agradecer a Deus, louvar o Senhor pela vida dos nossos visitantes nessa noite. A Gislene, convidada da Pamela, só fazer assim para mim, por favor, amém, Deus te abençoe, seja bem-vinda. O Geraldo e a Alba são convidados da Danusa, por favor faça assim, amém, Deus abençoe, também sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a Bruna, convidada do Flávio, cadê a Bruna? Amém, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus, queridos. Nós estamos nessa campanha, 3ª semana, para vocês que vieram hoje. Nós teremos ainda mais 4 semanas na campanha. É impossível mais? Deus pode, amém? E você tem liberdade de nos procurar para contar o seu testemunho. Já tenho ouvido alguns testemunhos, e eu queria que você pudesse, quem sabe na próxima semana, nas próximas semanas, falar do seu testemunho, amém? Mas me aborde antes, para a gente preparar, poder estar encaixando esse testemunho maravilhoso aqui no culto. Queridos, no sábado que vem, que é depois de amanhã, nós teremos a celebração para os juniores e adolescentes, pós-acampamento, não é? Vai ser às 19h30, às 7h30 da noite.
teremos palavra, brincadeiras, comunhão, lanche e muito mais. Amém? Então vai ser uma bênção. Então, se eu fosse você, junior, adolescente, não perdia, falava com seu pai: pai, me leva lá para a igreja, eu tenho um compromisso, não é? Então, sábado que vem, sábado agora, depois de amanhã, às 7h30, aqui mesmo na igreja, para os juniores e adolescentes. Tenho certeza que vai ser céu na terra. Falando de pós-acampamento, então aquela mesma unção vai estar sobre a sua vida aqui nesse sábado. Amém? Queridos, eu recebi uma revista, é um jornal. Inclusive, Anderson, depois achei interessante o layout desse jornal, e eu acredito que quem produz esse jornal é a mesma gráfica que produz o nosso, porque eu fiquei sabendo que a Composer, ela faz tiragens, livros para a UFO. Não sei, mas eu gostei do formato, a diagramação. Eu recebi hoje, lá no quartel, jornal da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, e a capa desse jornal está aqui: o milagre da multiplicação. Aqui na página inicial, a matéria de destaque diz: cresce o número de igrejas evangélicas em Uberlândia. Então a gente fica feliz porque é uma instituição renomada, de pesquisa, e certamente as pesquisas que são trazidas aqui são assim, fidedignas, né? Aí tem aqui, olha só que interessante, em 1960, Uberlândia tinha 85.971 habitantes, e nós éramos, ou os daquela época, né? Eu não tinha nascido ainda, 1960, então os habitantes de Uberlândia em 1960, eles eram 4,9% da população, e os evangélicos no Brasil era 4,3% naquela época. Em 2010, no censo, né, do IBGE, Uberlândia tinha população de 604.013 habitantes, e olha só, 25,23% de Uberlândia, da população, são evangélicos nessa cidade. Amém? Interessante que está acima da média nacional, que é de 22,2%. Então está mudando, né, um paradigma, né, está mudando assim um mito, né, que tinha, que Uberlândia era difícil o evangelho. Não, Uberlândia, o evangelho está sendo pregado, amém, está sendo anunciado, e isso também é por sua causa, querido, porque você é um homem ou mulher de Deus. São formosos seus pés porque anunciam boas coisas. Nós temos que nos alegrar, porque Uberlândia será e já é, em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então eu fiquei muito feliz com essa matéria. Hoje nós estivemos lá no quartel, e eu fiquei com um peso assim, até grande. Eu falei: gente, eu não falei uma vez esse ano sobre a campanha da dengue, porque a igreja é um lugar também que lida com a comunidade, e a gente tem, né, também a formação de opinião, e hoje nós tivemos lá, o pessoal da zoonose foi lá, conversou, e no estado de Minas, né, tem acontecido praticamente uma epidemia, né, da doença. Então, queridos, eu não vou aqui gastar muito tempo, porque já está sendo veiculado nos principais meios, televisão, rádio, internet, mas busque essas informações, como você pode fazer para prevenir. E a gente pode, cada um de nós pode, né? Na nossa casa, ali com os nossos vizinhos, aqui na igreja. Esses dias eu tirei um copo d'água assim, que estava meio cheio, aí alguém falou assim: o que é isso, pastor? Eu falei assim: eu vou tirar por via das dúvidas, né? Um discípulo meu falou assim: mas o pastor é muito detalhista, né? Mas assim, quem sabe algumas coisas, algumas medidas simples na sua casa você consegue fazer para ajudar, que a gente não tenha isso. Eu vi algumas imagens que me impactou, né, de crianças que contraíram a doença, né, infelizmente vieram a óbito. Então a gente não quer que isso se propague, e hoje é uma questão que está ligada a todos nós. É que como igreja eu queria dar esse alerta para todos, amém? Queria falar rapidamente aqui também,
Ontem eu fiquei até mais de meia-noite e liguei para um amado, o Anderson. O Anderson me ajudou nisso, né? Para eu poder colocar numa lista aqui os nossos alunos da Escola do Discípulo e Escola de Líderes. Eu vou gastar uns 2 minutinhos também para poder só confirmar aqui esses alunos, porque na semana passada nós fizemos a aula inaugural. Pastor, não fui, não podia. Querido, não fique preocupado. A aula inaugural foi assim, mais uma explanação, como que vai ser a Escola do Discípulo, a Escola de Líderes, mas a aula mesmo, para valer, vai ser agora, nesse final de semana, no sábado e no domingo. E tanto a Escola do Discípulo, quanto a Escola de Líderes, a primeira aula, ela vai ser junta, a aula vai ser junta, e nós vamos passar um vídeo assim, muito tremendo, e você não pode faltar. Então eu só queria se vocês me permitem, a 7ª turma da escola vai ser no sábado, então, da Escola de Líderes. Então, para a Escola de Líderes, os matriculados no sábado, que essa aula é 7 horas, eu coloquei aqui: Vando, Carol, Maurício, Cristiane, Watson, Giliele, Zilda, Dilce, Nayara, Mateus, Lucas, Osvaldo, Valdo, Diana. Então, se seu nome não está aqui, você quer fazer a Escola de Líderes sábado, você vai me procurar. No domingo, queridos, domingo vai ser a 8ª turma, domingo 5:30 da tarde. Os matriculados que eu consegui levantar com o Anderson: Maria Lúcia, Lucinéia, Israel, Eliane, Ângela, Vanderlei, Douglas, Alex, Vânia, Silvia, Vanderlúcio e Cléria. Então, se seu nome não está aqui, você quer fazer Escola de Líder domingo, então me procure também, por favor. Escola do Discípulo, deixa eu abrir aqui. Escola do Discípulo, vão ter também 2 turmas. Então nós vamos ter 2 turmas de Escola do Discípulo e 2 turmas de Escola de Líderes começando. Então, sempre uma no sábado, outra no domingo, para atender toda a igreja, querido. Você não pode ficar de fora dessa. Amém? Amém? Glória a Deus, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se é isso aqui. Sábado, isso. Escola do Discípulo, que é a maturidade, sábado 5 da tarde. Quem está matriculado aqui pelo meu controle? Fabiana Lanes, Kelly Lanes, Ronaldo Lanes. Essa família está uma benção. Luciana Moreno, Maurício Moreno, essa família também está uma benção. Daiane Ferreira, Harley Davidson, é o Guto, mas não é o Harley e o Davidson não, né? Mas o Davidson, seu nome não está aqui, querido. Depois você me procura, hein? É o Guto, Sandra e Samuel. Amém? Vou passar, viu? Quem não está aqui, que quer fazer a Escola do Discípulo, que não está aqui, sábado 5 da tarde me procura. E domingo, deixa eu abrir aqui, só falta essa aqui, queridos. Domingo vai ser a 5ª turma da Escola do Discípulo, domingo 5:30, Escola do Discípulo, que é a maturidade. Quem está matriculado? O Éder Júnior, Sara, Isaac, Felipe Fernandes, Abner, Giovana, da Daniela, da célula da Gorete, Lohane Freire, Jonathan, Caroline, Lanes e Breno. Aqui tem vários adolescentes, glória a Deus. Só adolescente, né? Até quem não vai passar a ser aqui nessa turma. E eu vou dar aula. Eu quero vir dar umas aulas aqui, que eu quero pegar esses adolescentes. Eu falei com o Anderson, essa turma está demais. Os adolescentes são cheios de vida, né? Cheios do Espírito Santo. Eu quero estar vindo dar umas aulinhas para eles aqui. Então, se você quer fazer a Escola do Discípulo, domingo, que é a maturidade, ainda não fez, procura o Anderson. Amém? Os líderes de célula que falam assim: pastor, eu passei o torpedo, o e-mail, e o nome daquele meu discípulo, meu liderado de célula não está aí. Então me procura também, querido, porque não chegou no meu torpedo, no celular, nem na internet, porque eu procurei, ontem foi até... Aí tem vários outros nomes que eu coloquei aqui: Vanusa, Daniela, a Brenda, Djalma, Danúbia, Sara, Janice, Hudson, Bibiane, Cristina, Caroene, Orvil, Tatiane.
Roberta, Klener, Sônia, Fábio, Mateus, Lucas, Letícia e assim por diante. Essas pessoas não estão nessa lista aqui, então me procurem também, por favor. Eu queria chamar aqui rapidamente os meus discípulos direto e as discípulas da pastora também, aqui à frente. Se coloquem aqui, por favor, aqui à frente. Olha, preste atenção, eu já vou dar a bênção apostólica. Por quê? Porque nós já vamos orar e você já está liberado para ir debaixo de unção, de obediência e cheio do Espírito Santo. E assim como Jesus falou para aquele homem, né? Ele vai falar para você: se podes, tudo é possível que crê. Então, se você crer, você vai ficar de pé agora. Tá faltando aqui. Eu queria que, Soninha, não tem como você pegar o violão, não? Pega o violão ali, libera o Douglas, para a gente poder ser bem diligente ali, ó. Isso. Cadê o Gênison? Chama os discípulos rápido aí, por favor. Tá, libera ele lá, vai alguém lá para fazer as vezes dele, libera ele. Amém, queridos? Então, como que vai ser? Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente um desses irmãos ou irmãs. Você vai receber a unção. A unção, queridos, preste atenção. Nós já oramos, nós já determinamos. Então, eu te unjo em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Recebe o impossível de Deus na sua vida. Amém? Amém? Curso de noivos, domingo, 10 horas da manhã. A pastora está pedindo para avisar. Amém? Então, diga assim: tudo é possível. Diga: tudo é possível ao que crê. Diga: e eu creio. Amém? Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus.
palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lança em sua rede e amor, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede e amor, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede e amor, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede e amor, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede